Beleza. Então vamos lá, a gente vai ver aqui para a aula de CEBET, a gente vai começar vendo aqui uns tópicos para a gente entrar na parte teórica, tá? Do que está por trás aí da CEBET, beleza? Deixa eu só abrir um bloco de notas aqui. Tá todo mundo vendo a tela aí, né? Tá, sim. Vamos lá, vamos começar aqui. Ó. A gente tem duas razões aí principais para a gente CBTAR, né? Que é ou por valor ou por blefe, beleza? Quando a gente sabeta por valor, a gente acredita que uma boa parte do range do vilão vai estar dando call na nossa CBET com um range pior. Né? Ou seja, a gente acredita aí que o vilão vai dar call lá com várias mãos piores do que a nossa. Beleza? E quando a gente CBeta por blefe, a gente acredita que uma boa parte do range do vilão vai estar foldando mãos melhores ou vai estar foldando alguma equity. Beleza? Sempre que o vilão folda equity, para a gente é bom. Né? Então, se ele está foldando lá 25%, 20%, 30% de equity, mesmo que seja uma mão que seja uma mão ruim, para a gente está bom. Né? Tipo, a gente faz ele foldar lá uma broca, mas que tem, sei lá, que tem duas cartas abaixo da nossa, tá muito bom, né? Ele tá foldando lá uma mão pior do que a nossa, mas ele tá foldando equity, beleza? E o terceiro motivo que a gente tem para dar CBET, que ele tá implícito aí, que é para a gente recolher o dinheiro morto que tá no flop, beleza? Para a gente assumir aí que a gente está dando uma CBET por valor, a gente precisa ter 50% de equity, tá? Da nossa mão contra o range de call do vilão. Tá? Sempre que a gente for estimar aí um range para o nosso oponente e a gente achar que a gente não tem 50% de equity, a gente não está fazendo uma CBET por valor. Beleza? Não queria falar isso aqui para a gente entender o que é CBET por valor, o que é CBET por blefe. Então, para a gente começar a fazer isso, o que a gente precisa fazer? Que não vai estar por ordem de importância, tá, pessoal? Que é tudo importante. Então, primeira coisa, característica. Eu não sei onde é que tem um acento aqui. Eu já falei para vocês aí que eu não sei escrever direito, mas eu acho que é características do vilão. Beleza? Aqui a gente tem que olhar as características dele. Vilão é fish, vilão é loose, vilão é tight. Quem que é o vilão? Tá? Ah, eu não sei. É um jogador desconhecido. Então, quando a gente estiver enfrentando um jogador aí desconhecido, a gente vai tratar esse jogador aí como o jogador regular do limite. Tá? Por exemplo, o regular de NL20 do PP Poker, ele é pior do que o regular de NL40 do PP Poker. Isso equivaleria para Poker Stars, para outros sites também. Isso em teoria, tá? Pode ser que na prática um jogador de NL20 jogue melhor do que o de NL40, mas ele não tem bankroll. Mas isso daí é raro de acontecer. Tá? Então, quando a gente falar aqui que o jogador é regular, ele é regular do limite. Tá? Na NL20 vai ser raro aí vocês acharem qualquer jogador regular, qualquer um mesmo, tá? Até os jogadores que pareçam ter estatísticas aí de jogadores, de estatísticas dentro da normalidade, esses jogadores aí vai cometer vários erros, não vai saber muita coisa, né? Tipo aí vocês, quando chegaram aqui antes da aula de range, se fosse olhar o VPIP para flop raise de vocês, estaria aí quase todo mundo dentro de uma normalidade, não estava? Sim. Né? Mas a Tava. gente fez a aula de range e estava todo mundo cometendo aí mais ou menos os mesmos erros, né? E erros assim bem básicos, né? Então a gente tem que ter atenção para isso. Mas de qualquer forma, se a gente não tiver informação, a gente vai tratar como regular do limite,
Beleza? Depois disso, aqui que entra a questão dos ranges. Temos que colocar o vilão em um range. Se eu estou abrindo do cutoff e o vilão está na Big Blind, qual seria o range de call desse vilão? Um possível range de call, né? Vamos assumir que é um vilão desconhecido. No VP Poker, raramente ele vai ser completamente desconhecido, porque a gente pode clicar em cima do jogador e ver o VPIP dele. Então, vocês podem encontrar lá VPIP de 60, VPIP de 40, VPIP de 30, VPIP de 25, de 20, de 15. Então, vamos supor que a gente encontrou aí um VPIP de 20%. Qual que seria um possível range de call do vilão da Big Blind contra a gente abrindo do cutoff? O cara vai nos pagar ali com basicamente todos os ases suited, Broadway suited, Os ases até sequência. qual? Até as 9 suited até as 2 suited, ali para não tomar um tribet, né? Os pares. E? Todos os Pares pares abaixo. de Abaixo 10, né? de 8. Acho que a parte de. Qual? Eu acho que é abaixo de 8. Abaixo de 8. Ele vai estar tribetando aqui 9,9? 9, 9, Não. 10, 10. Eu ensinei vocês isso aqui para vocês na aula. Não. Não. Então, por que ele vai estar tribetando isso? Eu acho que ele tribeta talvez um 10-10 mais. Ou vala mais. Uhum. Então, o que eu ensinei para vocês da aula, vocês não vão achar que o vilão vai estar fazendo. Ele pode fazer? Pode. Mas aí, se ele fizer, a gente coloca um note nele e a gente vai começar a jogar contra ele em base a esse note. Porque senão nós vamos colocar aqui no range tribet dele as 5 suited, as 4, as 2, vamos começar a colocar aqui, sei lá, rei 10, suited. Vamos colocar mãos aqui que não deveriam estar. Elas podem estar? Podem. Né? Mas a gente, porque senão vai ficar um range aqui gigante, a gente toda hora vai falar, pô, e se esse cara aqui tiver mão tal? Aí fica impossível de jogar. A gente tem que começar com uma coisa bem dentro da realidade. Depois, se o vilão fizer isso mesmo, ele tribetar aqui um 8-8, beleza, coloca o note nele. Né? Porque se ele tribeta 8-8, é para tribetar par de 4. Ele está fazendo a mesma merda com as duas mãos. Sim. Beleza? Então, fiquem atentos a isso aí. Tentem colocar, atribuir o range para o vilão com o VPIP de 20%, é claro, com as mesmas, mais ou menos, né, as mesmas mãos que vocês utilizam. Beleza? Então vamos lá. Pode ser que o tribet que pode entrar o 10-10, não tem problema. Falaram aí Broadway suited. Isso aqui pode entrar pro call, pro call, pro call, pro call. O que mais? O que mais que ele poderia dar call aqui? 10 e 9, 9 e 8 suíte, talvez. Uhum. Poderiam ser essas, poderiam ser essas. Ah, mas essa aí, esse rei 9 aí, no seu não tem, tá ainda, tá no de tribete. Beleza, essa aqui é uma mão fronteira. Né? Pode ser que dê, pode ser que não dê. Então, o que vocês têm que fazer? Colocar ele mais ou menos, bem para mais do que para menos, em um range, porque só assim vocês vão conseguir saber fold equity que vocês têm, se o range do vilão acerta o bordo ou não acerta, as possíveis mãos que ele pode dar raise aí contra vocês. Beleza? Então vamos lá. Então a gente aqui colocar o vilão em um range. Beleza? Depois que a gente colocou o vilão em um range, a gente tem que estimar a nossa fold equity. A fold equity que a gente tem. Isso daqui eu não espero que na próxima aula vocês saibam.
na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na décima, isso daqui, eu espero que vocês saibam daqui a 1 ano e meio. E estudando muito, mas muito mesmo, porque senão vai ser daqui a 3 anos. Porque isso daqui é bem difícil de acertar tudo aquilo que eu vou elencar aqui. Acertar muitas vezes, né? Porque todo mundo erra isso daqui, inclusive eu. Beleza? Às vezes eu erro isso daqui. Porque é um negócio... É um conceito aí bem complicado aí. Beleza? Então, estimar fold equity, né? Para a gente saber o quê? Para a gente voltar lá naquela tabelinha que a gente fez de fold equity e saber se a gente pode CBtar muito, se a gente pode CBtar pouco. Beleza? Se a gente pode blefar muito, se a gente deve blefar pouco. Depois, quantas streets de valor nós temos? A gente tem que saber quantas streets de valor a gente pode apostar e esperar ser pago para uma mão pior. Né? Mas como é que nós vamos saber se a gente está lá no flop? Como é que a gente vai saber se a gente quantas streets de valor a gente tem? Né? A gente tem que estimar, a gente tem que já prever, né, ou supor os turns que possam bater, os rivers, beleza? Para a gente poder estar fazendo esse tipo de coisa. Peraí, deixa eu só pensar um cara aqui. Desligar esse WhatsApp aqui. Beleza. Então já tem situações aí, pessoal, que a gente já sabe se a gente tem 1, 2 ou 3 streets de valor, né? Vamos colocar aqui esse bordo, vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos colocar aqui o nosso range, que a gente pode estar abrindo aí do cutoff, pode ser uma coisa mais ou menos assim, os parzinhos ali vai depender de quem está no botão, quem está nas blinds. Então pode ser uma coisa mais ou menos assim. Aí vamos supor aqui, vamos aplicar, aí bate um bordo assim, ó. As 7, 2. O que a gente pode CBtar por valor aqui contra o jogador regular do limite? Tentem pensar um pouco antes de falar. O jogador, a característica do vilão, 20% de VIP. Já colocamos o vilão em um range, já estimamos a nossa fold equity e quantas streets de valor nós temos. O bet por valor poderia ser o as valete. O que mais? 2277. Uhum. Eu pensei que não é nosso range, não. Nosso range é isso. As rei, as dama, as valete. Uhum. Tanto off quanto suited. 7-7. 2-2. Não sei se o rei entra como valor por conta do as no flop. Eu acho que não. Um duplo par também, um as-7, suited. Um as-7. As ideias a gente pode betar aqui? As Sim, 10, sim. 9, as 8. Quantas vezes? Não sei por conta do kicker, né? Então acho que Eu ficaria desconfortável de betar o Asi 9, por exemplo. Asi 8. Quantas streets a gente tem de valor aqui contra... A gente tiver um mais 10 aqui. só uma.
Só uma? O vilão no range dele, ele tem aqui, ele vai pagar só uma vez com Ice 3, por exemplo? Não, não. Paga duas. Para duas, né? Paga Sim. duas. Então, isso aqui que vocês têm que começar a entender. Né? Porque, vocês me corrijam se eu estiver errado, quando vocês davam uma CBET, vocês pensavam nessas coisas? Não. Não. Então, agora a gente vai começar a pensar. Né? Colocava o jogador em um range? Ou não Mais ou colocavam menos. direito em um range? Visualizavam o range dele? Eu acho que o meu mal, e eu acho que acontece muito também, é que a gente até estima um range, mas depois com as streets a gente vai saindo dessa estimativa, tá entendendo? Uhum. Às É vezes a mesma coisa. o erro que muitos É, cometem aí, colocam uma mão lá no river, uma mão que não tinha no flop. é, Fala, nossa, o acontece cara me deu bastante. raise aqui, né? Cebeta no flop, cebeta no turn. Aí bate um 3 no river e fala, nossa, esse cara aqui pode ter 3 e 3. Não, qual 3 e 3 que ele deu call aí, flop e turn? Não tem. E aí a gente vai encontrar sim aí jogadores bem ruins mesmo, que vão fazer esse tipo de jogada, mas aí a gente coloca o note. Se a gente for ficar fazendo esse tipo de avaliação aí do jogador, a gente para de jogar, porque senão ele pode ter qualquer mão. E a gente não deve jogar assim. Beleza? Então a gente tem que estimar aqui o range do vilão e quantas streets esse jogador vai pagar. O que vai determinar aí o número de streets, o que vai ajudar a determinar o número de streets que o jogador vai pagar com a mão pior, o que pode ser? Isso aqui é o que mais erra. Sempre. Os draw. No. Isso aqui, pessoal, é o que separa um jogador que ganha. Por exemplo, pegar um aluno meu de NL100, por exemplo. Um aluno que ganha 3 mil por mês e um que ganha 10 mil por mês. É o sizing. Eu pego o aluno aí que, por exemplo, pega 20 mãos que ele jogou no dia. Aí a gente vai estar vendo os sizings lá, ou eu ganho R$ 1.500 a mais do que ele, ou eu perco R$ 1.000 a menos do que ele. Por quê? Tudo por causa de size. Né? Tem às vezes que ele ganha mais do que eu? Claro que tem, pelo amor de Deus. Né? Então, o sizing é importante demais. O nosso bet sizing manipula barra pode, né? O barra é isso aqui, viu, gente? Manipula barra pode. Deixa eu ver a palavra em português aqui. Pode. Bosta. Manipula barra pode determinar o range do vilão. Quanto mais alto, por exemplo, se o vilão aqui tem um par de 5, se a gente beta um terço ou se a gente beta 3/4, o que esse jogador pode fazer com o par de 5? 3/4 ele pode até foldar. Foldando. Ele pode até foldar, né? A gente está convidando, né? Falando, fulano, que eu já estou mandando uma bomba, você folda aí suas mãos mais fracas que o bicho aqui vai pegar pro seu lado no turno. Agora, se a gente beta um terço, a gente está falando, fulano, pode dar o call aí, porque pode ser que eu estou betando muito aqui, que eu não tenho porra nenhuma. Então, é isso aqui, duas maneiras aí de se pensar, né? Mas o nosso bet sizing, ele pode e vai determinar o range do vilão, até do fish. Só que o do fish menos. Né? O fish olha para a mão dele, olha para o bot e fala, bom, aqui tem um par que eu vou dar call. Então, nosso bet sizing pode manipular o range do vilão. Beleza? Depois, o que a gente tem que... Sempre lembrando, não nessa ordem, tá? Faço foldar mãos melhores. Recebo call de mãos
piores. Isso aqui sempre vai acontecer. A gente fazer foldar mãos melhores e receber call de mãos piores. Só que quando a gente começa a falar aqui sobre ranges, quando eu digo faço foldar mãos melhores, não estou querendo dizer, estou querendo saber se eu faço ele foldar 2 mãos melhores. Se eu faço ele foldar várias mãos melhores. Eu recebo call de mãos piores, mas se eu recebo call de 3 mãos piores, se eu recebo call de várias mãos piores. Porque se o vilão aqui nesse caso, ele só continuasse com essas mãos aqui, ó. Isso. Se ele continuasse só com isso, e tem alguns que jogam desse jeito aqui, ó. Se eu pegasse aqui um As e 3 suited, eu não tenho essa bet por valor aqui nem na China, não tenho nenhuma street de valor. A gente tem 20% de equity contra o range dele. Então a gente está aqui rasgando o dinheiro. Agora, se ele começa a colocar no range dele, mãos, assim, por aqui, ó. A gente ainda está lá pertinho, lembra que eu falei com você? 50% de equity. Sim. Vocês já estão vendo aqui que se eu betar aqui ases baixos aqui nesse flop, nesse setup aqui, CO, Hero CO, um jogador aí de mais ou menos 20% de VPIP do botão. Desculpa, do botão não, da Big Blind. Não está sendo uma grande ideia, tá? Porque aqui a gente está assumindo que ele está dando call aqui com todos os terceiros pares. Se a gente tirar esses terceiros pares aqui, ó. Quantos de vocês betariam mais e 3 aí nesse board? Eu não tô betando não, esses ases baixos não. Mas sabe Eu não beto também não. Eu não beto também. Mas sabia um motivo? Ou não beta porque não beta? Eu não betaria por conta do kicker, né? Muitos das maiores estaria... Mas a equidade, vocês sabiam? Não, equidade não. Não. Por essa questão da equidade aí, não. Fazendo assim, do jeito que tu fez aí. Beleza, isso aqui que a gente tem que saber. Tá? Agora, isso daqui é o que ele poderia continuar. Todo mundo de acordo? Sim. 88 combos. 88 combos. E o que esse jogador foldou aqui? Foldou isso. Por aqui. 212 combos. 88, que são os combos que ele continua, dividido por 212, os combos que ele folda, a gente está estimando. Eu não sei se ele vai foldar aqui os terceiros pares, eu não estou sabendo. Então aqui a nossa fold equity é de 59%. A gente poderia betar essa mão aqui só pela fold equity? Meio pote, por exemplo? Quanto que o vilão tem que defender aqui se a gente só beta meio pote? 50%. Não. 33? Não. Meio pote, 33, não? Não. Meio pote é 25, ou não? Não. É 25. Não. Então, nem a tabelinha vocês decoraram. Normal. Normal até hoje. Para a próxima vai começar a virar uma coisa anormal. Tem que defender 67%. 67%. Se vocês não souberem isso aqui, não acabou. Acabou. Como eu já falei para vocês, eu tenho aluno que tem 1 ano que faz aula e não sabe isso aqui, mas ele me paga R$200 por hora. Então eu continuo dando aula para ele até um certo ponto. Mas eu falo com ele, fulano, eu já cansei, eu já não vou perder meu tempo aqui, você não está nem decorando o negócio, então eu não quero nem te dar mais aula, porque isso já está me frustrando. Então, aprendam, isso aí é para decorar para a próxima aula. Eu falei com vocês, decorar. Isso é só decorar. Cadê o negócio?
É decorar isso aqui, ó. É decorar isso aqui. Beleza? Porque vocês podem ser até que vocês confundiram. Né? Porque que vocês pegaram a Fold Equity, falaram 33%, mas eu perguntei quanto ele tem que defender. Não quanto ele precisa foldar. Né? Não pode ser que vocês tenham confundido isso daí, mas para a próxima aula é isso aqui sabido na ponta da língua. Beleza? Então vamos lá. E aqui ele está defendendo 59, então se a gente quisesse, a gente podia betar o ICE 3 aqui, não poderia? Sim. A gente poderia betar o ICE 3 aqui e não... Pega um gote para falar para mim, fazer favor. E não estaria sem grandes problemas. A gente já está ganhando dinheiro aí só pela Fold Equity. Só que o que acontece? Se a gente está betando o ICE 3 aqui, ou seja, a gente está betando aqui qualquer top pair que a gente tem. O que acontece quando a gente faz isso? Olha. Aí o que acontece? E quando a gente não beta? Aí bate um turn 5. Aí o vilão vai, a gente não betou no flop, o vilão resolve betar no turn e nós vamos continuar aqui com o quê? Com o que a gente poderia continuar aqui? A gente continua com algum ice. Né? Sim. Ice suited Não, do draw, né? A gente não tem, a gente já betou todos eles. O que restou foi isso aí. Estou dando um exemplo aqui. Se a gente betasse, Sim. o que sobrou foi isso aí. Então, o que a gente não fez? A gente não fez isso aqui, ó. Não protegemos o nosso range de check. Porque se a gente sai betando tudo quanto é valor que a gente tem, a gente fica explorável assim, muito no turn. Ou do turn para o river, né? Pode ser de uma street para outra. Então, aqui querendo ser aí insistente, com o que a gente continuaria? Aqui a gente querendo ser insistente com o nosso range. Tem 170 combos. Bom, isso folda, isso folda, isso folda, isso folda. Aqui continua com os draw. Opa. Aqui continua com draw. Aqui. Continua com draw. Isso aqui folda, isso folda, isso folda. E continua lá com os segundos pares. Então, 53 dividido por 170... 53 dividido por 170, a gente está foldando aqui 70% para o bet dele no turn. Ou seja, na cagada que a gente fez no flop, essa cagada se multiplicou para quando a gente vai para o turn e checa no flop. Então, não sei se eu falei isso na primeira aula. Lembra que eu falei com vocês que erro de pré-flop ou erro de flop, a gente leva ele para o flop, para o turn e para o river? E ele vai piorando? Né? Pode ser que ele vá piorando, a maioria das vezes é isso que acontece, né? Uhum. Então, o que isso daqui passa? Isso aqui não passa por jogar GTO. Isso aqui passa só por a gente ter ranges equilibrados. Não está falando, nossa, vou balancear o meu range, né? Muita gente gosta de falar. Né? Balancear pode ser até usado aí como palavra, mas eu prefiro dizer ele estar equilibrado. Beleza? Então a gente deixa aqui, no nosso range, a gente pega aqui e não beta essas mãos. Deixa pro check, o ICE 2 a gente beta, que são 2 pares. Né? Que não tem. A gente não beta essas mãos, e quando a gente não beta essas mãos, o que acontece?
a gente deixa o jogador com o range inteiro dele. Ou seja, quando bate um turn, ele pode nos blefar aqui com várias mãos. Por quê? Porque ele está com o range dele inteirinho. A gente não betou e saíram mãos do range dele, né? As mãos que ele foldou. Por exemplo, supor que bata aqui, sei lá, aquele mesmo 5 de espadas. Aqui agora ele pode ter draw e tá blefando. Pode ter rei dama de espadas, rei valete, né? Todos esses flash draws. Né? Que bate nesse turn, sei lá, um 10. Pode ser que ele esteja betando aí um segundo par. Que ele acertou, porque a gente não betou no flop. Então a gente dá a chance aí dele blefar ou mesmo de errar, de estar betando uma mão que não deveria, que deveria estar dando, por exemplo, um outro check. Né? Qual que é um erro aqui que acontece bastante aí, que muita gente comete? Vamos supor aqui, ó, aqui no turn bate uma dama. Beleza. Vou fazer uma pergunta aqui, me falem o que vocês fariam. Qual dessas damas vocês betariam aqui no turn contra o jogador que deu check... Opa, aqui não é dama não. Contra o jogador que deu check behind contra vocês no flop. Essas de amarelo aqui. Supor, o jogador não deu bet no flop, ele deu check, aí no turn bate uma dama, a gente que fala, porque a gente fala primeiro, né? Quais dessas damas aqui a gente pode betar ou que a gente não precisa betar? Rei dama, suited. A gente não precisa betar? Não precisa betar. E qual que a gente pode betar? Pode betar, acho que dama 9 ou dama 10 off. Quem que falou aí? Gabriel Negrete. Gabriel. Desculpa aí, galera, mas ainda não estou sabendo a voz de vocês. Todo mundo de Negrete. Hã? Pode chamar de Negrete mesmo. Beleza, Negrete. Todo mundo concorda aí? Eu acho que eu betaria todas as damas. Quem foi? Mitch. Mitch. Quem mais, galera? Faltando Elton, Rodrigo e Ailton. Também acho que betaria todas as damas também. Não sei se betaria todas. Então vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Beleza, todas as damas. Então vamos deixar aqui todas as damas. Todas as damas. Beleza, deixa eu só abrir aqui o rollback. Vou copiar esse range aqui. Estou pondo aqui do outro lado, só para ficar mais fácil. Depois eu vou mostrar. Não, deixa eu colocar aqui que aqui cabe. Então aqui o range 1 é o range de todas as damas, tá? Vamos colocar aqui um board. Um board... Opa! Não. Um board asa azul. 7 preto, 2 verde. E uma dama vermelha. Beleza. Agora vamos pegar aqui do range do vilão. Com o que esse jogador vai continuar aqui para quando a gente beta no turn. Esses ases aqui ele betou, então ele não tem, né? Esses aqui ele também betou, então ele tem esse não. Isso daqui folda. Brocas folda, isso folda. Terceiros pares, se ele não betou, ele folda. Trincas aqui, ele pode dar até check com algumas desse flop, não teria problema, mas eu vou tirar. Deixa eu pegar aqui.
Quais damas a gente pode betar aqui nesse turno? Mais e dama, Nem- E só. então, só. Né, aqui ficou faltando o Ás Dama Suíte do Sim, que a sim. gente pode betar. Né? Então estão vendo aqui O, como é que se é uma coisa que a gente não estuda, ou como não é alguém que ensina, vocês vão cometer esse erro aí o resto da vida e não vão estar sabendo o que está fazendo. mas o As e Dama, ele não teria que ter ficado fora por conta que a gente teria betado já no flop? Jogar de Donkey Bet no flop? Ah, não foi a gente que saiu betando. Uhum. O Não, jogador abriu, a gente deu call. eu não tinha visto ele. Não, tranquilo. Então estão vendo aqui que nem rei dama a gente pode betar aqui. Porque a gente não tem 50% de equidade. Não estão vendo? Isso daqui é a pontinha de Cebet ou de Bet, né? Quando eu digo Cebet aqui, a gente vai abordar aqui várias coisas, né? Não estão vendo aí como é que é fácil errar e não está sabendo que está errando? Por quê? Porque não colocaram o jogador no range. Ou se colocaram o jogador no range pré-flop, não colocaram ele no range que dá check no flop e que continua no turn. Ou podem até ter colocado, mas não sabem a equidade. Não lembram que eu falei que o melhor amigo nosso aqui é o roll deck e o equilibre para a gente poder saber o que a gente está fazendo, o que está acontecendo. Contra o fish a gente pode betar? Contra o fish até pode. Mesmo assim, já não é lá tão bom. Né? Mas contra o fish a gente pode até betar aqui, não teria grandes problemas, que o fish ainda pode continuar com o terceiro par, o fish aqui vai continuar com broca, né? Então daria aí, o rei dama daria até para a gente betar. O fish aqui ele pode ter damas que o cutoff não tem. Né, o fish aqui pode ter dama 8, dama 7 não, que seria uma bosta pra gente, mas dama 8, dama 6, dama 5, dama 4, dama 3. Suited, ele pode ter um dama 9 off, um dama 8 off, um dama 7 off. Então, contra o fish, a gente poderia betar. Agora, já com o jogador, que ele não precisa nem de ser bom, que ele tenha só um range ajustado, assim, um range de internet, já não é tão bom assim. Então, aqui que vocês têm que, nós vamos ter que pegar aqui e debulhar com esses softwares aqui, a Cebets, o que tem por trás aí da Cebets. Né? Por quê? Porque quando a gente não beta, o que acontece? Quando a gente não beta, o vilão pode estar... Onde é que está o range dele? Está aqui. O vilão pode estar aqui com todo esse range. Pode estar assim. Aqui, as trincas eu vou tirar, mesmo que não for o range preciso, tá, pessoal? Ele pode estar assim. Beleza. Ele pode pensar, uai, esse cara aqui não betou no flop, não betou no né? Não betou no flop, a gente não deveria ter betado, porque seria uma donkey bet, a gente vai jogar de donkey bet algumas vezes em multi-way pot. Né? Single raised pot só contra donkey em boards específicos. Mas o que vai passar na cabeça do jogador? Isso se ele pensar. Se ele não pensar, aí não tem jeito, né? Mas, pô, o cara não... Foi passivo no flop, agora no turn da check tirou, os caras não tem porra nenhuma aqui, ó, que eu vou betar. Aí pega, beta as brocas, beta os lixos, beta o terceiro par, beta alguma coisa. A gente tem mais chance aí do jogador tá betando um range mais fraco do que ele continuar com um range mais fraco se a gente apostar, concorda? Sim. Sim, concordo. Então a gente tem que começar a pensar agora esse tipo de coisa. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais algum tópico. Proteger o range de check a gente já fez. O nosso size pode determinar o número de streets. Acho que são esses aqui, tá, pessoal? Os principais tópicos aí que a gente tem que
pensar na hora que for jogar. Tem que pensar nisso tudo. Claro, no começo vocês vão conseguir? Claro que não. Né? Mas a gente já tem que começar a fixar isso aí na cabeça, começar a procurar pensar nisso aqui. Outra coisa, questão de bet size. A gente pode usar vários bet sizes. Lembra que a gente falou que eu perguntei o que a gente pode betar aqui por valor? Lembram? Deixa eu botar aqui o range de novo. Que pode ser um range parecido com esse, ó. 20 ou que seja assim também, ó. Que foi até aí que alguém falou assim, rei, eu não sei se a gente pode betar ou se não deve betar. Né, o rei aqui a gente vai poder betar de acordo com o bet size que a gente escolher fazer. Eu não posso pegar um rei aqui e betar 3/4 nesse pote. Por quê? Porque o vilão vai começar a foldar mais do que se a gente betasse aqui 1/3 ou meio pote. Pelo menos no PokerStars, é o que eu vejo também. Quando eu beto, geralmente a minha beta é de 1/3 em C-bet. Praticamente o range todinho permanece. Ele não difere muito do cheque pro uma bet size pequena. Uhum. E quem que falou aí foi o Wellington. Wellington. Por que betar 1/3, Wellington? Você viu isso? Alguém te ensinou algum vídeo, alguma coisa para betar 1/3? É o Davino. Eu já vi uns vídeos dele. Uhum. Geralmente ele se beta essa C-bet mais em posição, 1/3. Por que ele se beta 1/3 em posição? Alguém sabe? De 1/3? Uhum. 1/3 sua posição, dependendo com que mão que você tá, é para extrair valor. Isso aí é outro erro aí que todo mundo quase comete. Faço porque viu o outro fazer. Né? Porque por mais que esses jogadores aí, eles, como é que eu vou dizer, tem canais, que fazem vídeos, eles fazem, mas não explicam bem o porquê que eles estão fazendo, né? Aí o que acontece? Que é absolutamente normal, eu já fiz isso também. Vi lá o pro do poker fazer, vou fazer também, porque se ele faz deve ser bom, né? Se o cara tá fazendo, pô, e o cara ganha uma grana fodida, por que que eu não vou fazer? Eu quero ganhar uma grana fodida também, só que ele tá fazendo por vários motivos. Por vários motivos. Então a gente tem que saber o porquê que a gente está fazendo esse tipo de coisa. Né? Primeiro motivo porque a gente faz e usa sizing de 1/3, coisa que a gente vai usar bem pouco aqui no PP Poker, tá? Porque a gente obriga, se a gente está sebetando 1/3, quanto é que o vilão tem que defender do range dele? 75%? Exatamente. Se a gente sebeta meio pote, ele tem que defender 67%, mas são os dois sizes aí mais utilizados, né? Tem o de 1/3 também, né? A gente obriga o vilão a defender mais o range dele. Né? O jogador de micro limite, a gente não obriga eles a nada. Ou ele é ficha, ele vai te dar call que ele quiser, ou ele é um jogador mediano e vai foldar lá uma porrada de mão. Então, se é bet de 1/3, a gente tem que saber por que a gente está fazendo. Beleza? Então, por exemplo, eu não posso pegar aqui um par de as e sair betando aqui 1/3 nesse flop, porque a gente deveria nem estar betando um par de as aqui nesse flop. Melhor a gente dar a chance do jogador acertar alguma coisa no turn e começar a extrair valor dele no turn. Beleza? Contra o fish, raramente a gente vai betar 1/3. E contra o fish, se eu tenho as e, sei lá, as e 9 aqui, eu não vou betar nunca 1/3 contra o fish. Quando eu digo nunca, é nunca. Né? Eu falei com vocês aí que pro poker eu não gosto de usar as palavras nunca, sempre, padrão, standard.
Mas contra o fish, eu não vou betar nunca 1/3 do pote contra ele. Por quê? Porque o fish vai me dar call aqui nesse board com qualquer par que ele tiver. Aí eu estou betando 1/3, olha aqui o que acontece. Vamos supor aqui que a gente abriu 3. É aqui que eu falo com vocês que dá diferença aí, daqueles 1.000 ou 1.500 que eu ganho a mais, do que os meus alunos. Aí pega o fish lá. Então a gente abriu 3, mais 3 do fish, mais 1,5 das blinds, 7,5 é o flop. 7,5 flop. 1/3 aqui daria por volta de 2,75, né? Sim. Por volta disso, né? Deixa eu ver se é isso aqui que eu quero fazer a conta aqui precisa para sair um número preciso aqui. 2,75 vezes 3. 8,25. Nós vamos fazer assim que é mais fácil. 7,50 dividido por 3. 2,50. Isso aqui é o que está bem na modinha hoje, é o jogador fazer 1/3. Por quê? Porque está cheio de regular aí, de 200, 500, 100, fazendo essa bet de 1/3, e quem não sabe vai lá ver fazer e faz também. Então, se a gente beta aqui 2,50, ou se a gente beta aqui 3,25, aqui tem uma diferença apenas de 0,75 blinds, correto? 0,75. Agora, vamos jogar isso daqui como se fosse dinheiro. Vamos supor que é uma NL100, beleza? Então, no pote, o pote no flop tem 75, beleza? Então, se a gente betar aqui 1/3 e o vilão der call, o fish der call, o pote vai para 7,50 mais 5, o pote vai para 12,50, correto? Correto. 12,50. Então, no turn tem 12,50 para uma bet de 1/3 e para uma bet de 3,25, que seria a bet de... Caramba, não está dando pau. 3,25 vezes 2 mais os 7,50, o pote teria 14. Beleza, aí bate um turn qualquer. Sei lá, turn 8. Aí aqui, beta de novo 1/3 ou beta meio pote, 3/4, o que a gente faz? Aqui já seria bom betar 3/4, porque o vilão já não vai defender muita coisa se ele não tiver. Uhum. Então vamos supor aqui que a gente bete sempre o mesmo sizing, né? Supor que a gente bete aqui 3/4, né? Então aqui uma bet de 3/4 para 12,50 seria quanto? Alguém lembra como é que faz essa conta aqui? Para saber o que é 3/4 da... Deu um branco aqui, velho. Multiplica por 3 dividido por 4. Então, 12,50. É isso mesmo, vezes 3. E dividido por 4. Beleza. Então, uma bet aqui de 3/4 no primeiro flop seria de 9,37. E do segundo seria 14,50 vezes 3 dividido por 4. Seria de 10,80. É isso, né? Sim. Sim, sim. Beleza. Então aqui um pote no turn teria 10,80 mais 14,50. Então no river, um pote teria 25,37
o outro teria 9,37 mais 12,50. O outro teria 21 e 37. Vamos supor que a gente faz aqui o mesmo sizing para os dois. Supor que seja aqui 3/4 de novo. Né? Então, vai ser 3 vezes 21,37 dividido por 4. Então, vai ser uma bet de 16. Vamos deixar só 16 mesmo. E a outra seria 25,37 vezes 3 dividido por 4. A outra bet aqui seria de 19. Vamos deixar só 19 também. Vocês já viram o tamanho da tragédia que é isso? Sim, sim. Então aqui, do flop para o turn, deixou de extrair. Quanto é que foi? A diferença aí de 0,75. Então foi 0,75. Mais do turn para o river, do flop para o turn, foi de 80. Deixa eu fazer aqui para não errar. 10,80 menos 9,37. 1,40. Isso aqui é 1,43. Mais. Aqui foi uma diferença de 3. Então, 1,43 mais 0,75 mais 3, 5,18. Então, 5,18. Acho que no River foi 4. Não, um foi 16, outro 19. Ah, tá. Tá certo. Beleza? Então, vamos lá aqui. Uma diferença de 5,18. Isso em uma mão jogada. Uma mão jogada dessa maneira. Joga 10 mãos dessa maneira. 10 vezes... Vou arredondar aqui para 5, tá? Para ficar mais fácil. 10 vezes 5. Menos R$50. Em 10 mãos que você joga assim. 100 vezes 5. R$500 que vocês deixam de ganhar. Isso aqui é a curto prazo, hein? 1000 mãos que vocês jogam assim. R$5.000 que deixam de ganhar. Então, essa bet de 1/3, ela é assim tão boa? Não, né? Eu Não. acho que não. Porque o que o Fish vai te pagar para 1/3 do pote, o Fish vai te pagar para meio pote. Esse aqui é um dos modos mais secos possíveis e imagináveis. Esse é um dos mais secos possíveis e imagináveis. Poderia ter um bordo aqui que fosse, sei lá, A7, vou nem pôr muito draw, não. A7, 6. Um fish da call aqui com 5-3, dá. Os do PP Poker dão, do PS também alguns dão. Porque ele tá te dando call na broca. Se você betar meio pote, se você betar 1/3, ele vai te dar call aqui dos dois jeitos, ele não tá nem aí. O fish tá jogando, ele entra para acertar. Peraí que eu só vou aqui no banheiro, só um minutinho, tá? Rapidinho. Ele vai dar call da mesma maneira.
É claro, tem um fiche que possa foldar para um size e para o outro, tem, mas isso aí vai ser 1 no meio de 100. Vai ser 1 no meio de 100. Então, contra ficha para fazer value bet e fazer value bet grande. Mas se você beta aqui contra um fiche aqui nesse flop aqui, A7-6. Você beta 1/3 do pote. O fiche da call lá com 4-4. Bate o 9 do turn. Vocês vão mandar 3-4, o fiche vai continuar? Não. Provavelmente Eu não, acho que né? não. Então já deixou aí distraído, já. Sim. Sim. Então a gente vai quase que eliminar esse bet de 1/3 contra fiche do nosso jogo. É quase que abortar mesmo. Mesmo. Então aqui vocês têm que saber o que estão fazendo, não porque o fulano faz. Beleza? Então como é que a gente faz? Vamos passar aqui para a parte. Como é que a gente faz para a gente estar com uma CBET equilibrada? Alguém tem ideia? Alguém já viu? Alguém aprendeu em algum lugar? Alguém já ensinou? Aí, se dizem questão de size ou o quê? Não, do range mesmo. Equilibrada no quê? Do range mesmo. Não, né? Então vamos lá. Não. Vamos pegar o nosso range aqui. Ó. A gente pode betar aqui. Vamos lá. Vamos fazer outra coisa aqui. Qual que é melhor a gente betar aqui? Dos nossos segundos pares nesse flop. 8-8, 9-9, 10-10, vala-vala, dama-dama ou rei-rei? Dessas aqui em amarelo. Qual seria melhor betar? Uhum. Bom, se a gente beta um 8-8, a gente tem chance de acertar, de ir mais pra sequência no turn. Uhum. Vamos tirar o bordo aqui, vamos tirar essa possibilidade. Deixa eu terminar de foder vocês aqui com força. Pronto. Hoje eu tô mal pra caramba. Papai Noel não passou lá em casa, não. Eu tô com raiva. Vamos lá. Qual que é melhor a gente betar aqui? E o motivo? Eu creio que o rei pela força da mão ainda, né? Uhum. Alguém discorda? Também. Eu iria de rei também. Você tá transformando o rei em blefe aí, tudo. Pois é, eu não sei se betaria não, justamente por causa do Wise aí, né? Uhum. Vamos lá. A gente betar aqui um 8-8, 9-9, um 10-10, muito melhor do que a gente betar aqui um vala-vala, dama-dama ou rei-rei. Vamos pegar aqui de novo. Deixa eu colocar por aqui. Vamos pro rei-rei, dama-dama, vala-vala, lá, aqui. Agora vamos botar aqui um range pro jogador que continua, que pode ser todos esses ases, mais esses. Opa. Aqui o 10 e 10 ali, ele pode entrar ou não, tá, pessoal? Pode entrar ou não, a gente não sabe. 7, 7, 6, pode ter no range. Esqueci de alguma coisa aqui, galera? Posso estar continuando aí em call? Acho que não, né? Não. Por que eu tô range não entrou? Que bosta. Que merda. Pera aí. Por que isso aqui não entrou?
Vamos lá. Ah, dama, dama aqui. Por que dama, dama? Ah, O bom, flop lá em cima tá configurado já. exatamente. Isso aqui tem que sair fora. Beleza. Qual dessas mãos a gente poderia ter betado por valor? Nenhum. Nenhuma, né? Qual dessas mãos aqui a gente vai continuar dando call aqui no turn pra gente proteger o nosso, pra gente defender o nosso MDF? Por exemplo, vai ser mais fácil a gente defender um 8-8 no turn ou um rei-rei no turn? Errei. Errei. O rei-rei. Né? Nenhuma delas aqui tem, sabe, contra esse range que eu coloquei, tá? Nenhuma delas aí tem valor para betar. Não tem. Só que a gente aqui precisa proteger mais nosso 8-8, 9-9, 10-10, muito mais do que o nosso valete, dama-dama e rei-rei. Concordo? Concordo. Sim, sim. Uhum. E aqui ainda tem a questão da Cebet aqui ser lucrativa com qualquer mão. Lembra que a gente tinha estimado a Fold Equity? Sim. Vamos vendo aí como é que o raio e o danado desse jogo aqui é cheio de pegadinha. É, realmente. É cheio de pegadinha isso daqui. Né? Se a gente for olhar aqui pro range do nosso oponente, ó, as mãos que o rei-rei está ganhando, que o 8-8 não está ganhando, é 10-10 e 9-9. Mais nada. Tá ganhando de mais nada. Beleza? Então isso daqui é importante. Tá? Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui pra gente. Ah, vamos dar um exemplo aqui da questão aí do fazer o vilão foldar uma equity, né? Supor aqui do cutoff, vamos pegar uma mão aqui que a gente poderia blefar ela, tipo 10, 9 de espadas. Não, vamos pegar aqui, não, 10, 9 de espadas não é o exemplo que eu quero dar, não. Vamos pegar aqui um rei dano de espada, a gente poderia estar se betando por blefe nesse flop, não poderia? Lembra que eu falei com vocês da questão de fazer o vilão foldar uma equidade, mesmo que a mão dele seja pior? Sim. Isso. Vamos pegar aqui, ó, uma outra mão dele aí que é pior do que a nossa, mas que tem uma equidade. 10, 9 de paus, que é uma mão que ele pode aqui jogar até de reis algumas vezes com essa mão, não sei, mas a maioria das vezes aí vai dar call. A gente está fazendo uma mão aqui pior foldar, foldar 26% de equity, ou seja, se essa mão chegar aqui até no river, a gente vai perder aí 2 vezes e meia e vai ganhar 7 vezes e meia. Se a gente beta essa mão aqui no flop, a gente ganha 100%. Qual que é o melhor? Ganha 100%. Ganhar 100%. Então, por isso que, né, tinha aquele tópico lá de fazer o vilão foldar por blefe, é para fazer o vilão foldar mãos melhores e para fazer ele foldar mãos piores também, que tenham equity aí contra a gente. Beleza? Agora vamos fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa aqui. Alguém não entendeu alguma coisa? Ô, Tainha, nesse caso, o bet size, nesse exemplo aí, nesse último, seria de quanto? Seria de meio pote. Meio pote, né? Padrão. Padrão não, né? Boa, boa. Boa.
Tá perdoado. Tá perdoado. Meio pote, não tem por que a gente betar um terço aqui. A gente vai fazer foldar as mesmas mãos com um terço com meio pote. Com meio pote a gente ainda faz foldar aí algumas mãos do range do vilão. Pode foldar aqui um 6-6, 5-5, 4-4, 3-3. Ainda pode foldar essas mãos aí, ó. Pra mim tá tranquilo. Eu só tô com um pouco de dificuldade com MDF, mas é questão mais eu pegar mais pra estudar mesmo. No MDF a gente vai ver em frente, vai ter uma aula só enfrentando o Sebet, tá? Positivo. A gente vai ver isso aí bem direitinho. Aqui nessa aula de Sebet aqui é bom porque a gente já começa a ver alguma coisa, né? A gente já começa a ver alguma coisa. Agora eu vou fazer um negócio aqui com vocês, para terminar de cortar o pescoço aí da galera. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma brincadeira aqui agora. Qual que é a brincadeira? Vamos supor aí, vocês estão jogando lá, o mesmo jogador lá de 20% de VPIP, entre 20 e 25. Eu não sei nada, vocês não sabem nada do vilão, o vilão está com o stack completo, ele não está com o stack quebrada. Então vocês não sabem nada. E vocês abriram do TG, vamos colocar aqui, as Valete Suited, por exemplo. E o jogador desconhecido deu call do botão. Só que aqui agora vai ficar legal, porque eu não vou mostrar aqui o range para vocês de call do jogador do botão. Vocês vão ter que estimar aí na cabeça de vocês. Eu não vou mostrar mais os ranges aqui daqui para frente. Aí eu vou defendendo aqui no meu outro monitor contra a ação de vocês. Eu vou defendendo aqui dentro, bem próximo aí do MDF. Beleza? Beleza. Tá bom. Beleza. Então vamos lá, eu vou colocar aqui o range que eu não, nenhum jogador aí, eu acho que até pode ser até eu também, não tem muito problema não. Então estou colocando esse range aqui do outro lado. Beleza. E eu vou defendendo aqui um MDF. O flop é Valete, vamos para o mesmo, Valete 7 e 2. Então, vocês abriram... Eu vou colocar aqui o size mais arredondado, tá? Para não ficar tendo que fazer muita continha. Vamos supor que no flop tenha 6. Flop tem 6 blinds. Vocês abriram do UTG e eu dei o call do botão, entendido? Entendi. Aí virou o flop Entendi. A7, 2. Aí, ó, não precisa nem fazer o barulhinho. Qual que é a ação aí de vocês? Qual que é o valor da CBET? Como é que vai ser o negócio aí? Valor da CBET. Acabou o tempo, vocês foldaram a mão. Eu pagaria, você betaria então. Você betaria um terço. Padrão. Eu acabei de falar para você não entrar na toca que tem o leão que te morde, você vai lá e entra, só para ver se ele tá lá mesmo, ou se era mentira minha. Tô zoando. Vai lá. A gente tem o TG, eu daria check, talvez, aí check. Então, vamos lá. O check aí, quem que escolheu? Meet. Meet, check. Vamos lá. Aqui só tem 3 aí agora, tá? O Meet, o Negrete. O seu Negrete é com 2T ou com 1? É um T só. É Negrete. Você tem família italiana, né? Ou de origem? Sim, sim. Negrete. Negrete, o que o Negrete fez? Deu check também. Check, o Mint deu check. O Wellington. Contrariar aí eu vou betar meio pote. Conta. Partidos opostos. Bem pote.
Meio pote, 3 blinds. Ailton, o que você faz? Você perdeu aí um pedaço da aula, não perdeu? Eu perdi, tá aí esse exemplo aí. Acabei de voltar, cara. Até qual parte você viu aqui? Antes, eu não vi nem o começo do exemplo, a internet caiu. Fui na hora que você ia explicar esse exemplo. Uhum. Então tá, aqui a gente está fazendo uma simulação. Vocês estão jogando aí contra um jogador de 20% ou 25% aí, entre 25% e 20% de VIP. Vocês abriram do Beleza. TG, ele deu call do botão, bateu esse bordo e vocês têm Eyes e Valete Suited. Tá? E eu estou perguntando aqui Certo. qual a ação de vocês. Bet, check, se for bet, qual size? Em qual que seria a sua ação? Eu faria um bet de 3/4. Opa, que eu coloquei o errado aqui pro Wellington, caralho. Eu tô falando Meu para não bet é. fazer e eu mesmo coloco aqui. Aí eu tô 3/4. Eu quero ver quem que vai se enforcar mais aqui. Tô curioso. Vamos lá. Então aqui agora eu vou começar a tirar do meu range as mãos que eu foldaria. Vou começar aqui com os bets, depois eu vou para os checks, tá? Vou tirar as mãos aqui que eu foldaria, beleza? Que eu foldaria e que eu daria raise. Beleza. Beleza. Turn, vamos colocar aqui um turn 4 de copas. Para quem betou aí. Tempo. Betaria de novo 3/4. 3/4 foi o Ailton, né? Isso. Wellington. Eu iria para 3/4 também. 3/4. Vou tirar a mão aqui. Vou tirar aqui as mãos. Beleza. River. Vou colocar um blank. 3 de paus. Faria um size de 3/4 de novo. Wellington. Eu colocaria 3/4 também. Então aqui agora eu vou dar um aplicar no meu range para vocês verem aí a equidade de vocês, beleza? Quando vocês jogam dessa maneira. Opa, aqui ainda ficou um combo que eu não preciso defender. Vocês estão ganhando aí 9% das vezes, vocês betando aí, jogando dessa maneira. O range que eu chego aqui é esse. Estão vendo o tamanho do desastre? Agora vamos lá para quem deu check. Vou voltar ao range aqui agora e vou colocar aqui um range que eu poderia betar, tá? O que eu beto? Beleza? Então vocês aí jogaram, vai ser o mesmo, tá? Flop e turn. Vamos lembrar aí, 4 vermelho, 3 verde. Mitch e o Negrete deram check. Eu vou betar aqui meio pote. Check call, né? Que não estão dando check para foldar isso aí, tá? Não. Meio pote, Vamos lá de check call. Uhum. Então aqui eu poderia betar meio pote. Deixa eu selecionar aqui. Isso. Beleza. Essas não. E essas sim.
Beleza. Torne 4 de copas. Eu beto aqui mais meio pote. Pode encaixar tribete ou ainda não? Mas para fazer o que vocês quiserem. Fazer raise. Ah, tá. Pode. Faça um raise. Faz um raise. Quem é que faz um raise? Negrete. Por quê? Pra já quebrar a broca que ele tem. Broca não, a pedido de sequência, né? Qual o pedido de sequência? 5 e 6. Qual o 5 e 6? Já tá. 5 e 6 só vai estar pagando, né? Não, mas qual o 5 e 6 que eu dei call para flop? Ah, mas você betou no pré-flop, né? Eu dei call, isso aqui é o mesmo exemplo. TG contra botão. Qual o 5 e 6 que eu dei call do botão contra Ah, o sim. Não, não tem. Então você pode optar por outra coisa se quiser. Qual que é a ação aqui? Eu, Mitch, vou dar de call mesmo. De call. Negrete. Vou de call. River 3. Era 3 de paus, né? Sim. Beleza. Eu vou e beto aqui de novo meio pote. Não tem mais fold, eu acho. Tem que dar call. Eu também vou de call também. Qual o call de vocês aí? Ou poderia ser um pouquinho melhor. Poderia ser assim. É isso aqui que eu tô betando no River. Ah, o 7-7 aqui ainda tá faltando, cara. Tá vendo que é outro desastre? Sim. Por quê? Porque não pensaram no meu range. Qual mão pior do que as suas eu tô betando aqui nesse River para que eu betei no flop e betei no turn? E tô betando no River. Não tem. Tem aqui empata. E mesmo assim, tem mão que empata. O que vocês estão ganhando tem uma. Porque eu não estou cometendo o erro aqui de betar as 10. Contra alguns, eu posso até betar. Basta eu ter visto ele ter aberto o Ás e 2 suited ou um Ás e 5 suited do TG. Eu poderia aqui betar um Ás e 10. Sem essa informação, eu não beto Ás e 10. Porque eu não estou vendo uma mão pior aqui me dando call. A não ser que o jogador tenha Ás e 5 no range. Mesmo assim, é um board aqui que ainda está com duas pequenas aqui, que do turn pro River ainda pode ter, né? Então não é assim nem tão lindo eu betar aqui um meu Ás e 10. A melhor jogada aqui é check call flop, check call turn, check fold River. Por quê? Porque a gente não está ganhando de nada. Ô, Tainha, no caso também, pra gente que betou, seriam só 2 streets de valor. Então, no caso, a gente... não é por aí? Não, a bet no flop aqui ela não existe. Betar aqui no flop é o maior erro que vocês podem cometer contra o jogador que sabe minimamente jogar. Porque se ele sabe Está fora de minimamente... posição. Está fora de posição e não tem nem 2 streets de valor, quase.
Um jogador que sabe minimamente jogar, ele não vai estar dando call aqui contra vocês com Ice 6 do botão contra o TG. Ele vai ter que ser bem ruim para fazer isso. Bem ruim, ou ter pego um range na internet que ele achou lá de alguém, nesse range tem isso, e ele não está nem sabendo o que ele está fazendo. Porque a partir do momento que vocês betam, pegam mais valete e beta nesse flop, deixa eu colocar aqui o range para vocês que eu comecei aqui, ó. Meu range de call. A partir do momento que vocês betam esse Ice e valete, aí vocês estão aqui, ó. Vocês estão tirando essas mãos aqui do meu range. Ou algumas delas estão indo por raise, porque se a gente for ver aqui, ó, são 108 combos. Se a bet as bets aqui eram de 3/4, né? Uma 3/4, a outra meio pote. Vou fazer meio pote que tem que defender mais. 0,67 vezes 108 combos, eu tenho que defender aqui 72. Então, eu posso foldar isso, isso, isso. Posso colocar essas mãos aqui para eu dar um raise aqui nesse flop, mesmo que não é dos melhores, mas o jogador não sabe o que eu estou fazendo. Então, as mãos de raise eu vou tirar, vou deixar só... Não, vou deixar as mãos de raise e expor os espadas e paus. Estou defendendo 81 combos. Se eu quisesse, eu ainda poderia até foldar mais coisa aqui. Se eu quisesse. Eu não quero dar raise. Posso não dar raise e continuar só com isso, tá vendo? Opa, ainda tinha essas aqui. Posso continuar só com isso aqui se eu quiser. Posso foldar até mais coisa aqui se eu quiser. Então, vocês estão vendo que vocês começaram a se isolar com o range, que depois, quando vocês betam no turn, o que eu tenho que defender no turn? Aí vocês começaram a fazer 3/4, né? Isso. Eles estão para 3/4, eu tenho que defender aqui 62% aí por volta. 0,62 vezes 84, eu tenho que defender aqui 52 combos. Então, eu posso foldar isso, 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 isso e isso. A bet no turn de vocês, como é que ela já está começando a ficar? Já não tem valor nenhum, tá vendo? Então, aqui vocês têm uma street de valor apenas. Então, quanto mais vocês betam essas mãos aí no flop, mais vocês vão tirar a possibilidade de eu blefar essas mãos aqui contra vocês. Tá vendo? Blefar essas, transformá-las em blefe, né? Isso tudo, erraram isso tudo por quê? Porque não colocaram o jogador no range, ou não sabem, né? Não sabem ainda, mas vão saber. Não sabem ainda colocar os vilões no range, não sabem ainda o que fazer com o range de vocês. A hora que souberem, vocês vão ver o tanto que isso vai melhorar. Isso vai mudar da água para o vinho. Eu falei que eu ia mostrar uma coisa para vocês na aula passada, só para encerrar aqui. E eu sei que isso daí vai ter uma porrada de dúvida. O outro conselho que eu dou aí, montem um grupo para vocês para estudarem juntos. Montem um grupo para estudar junto, porque um monte de gente falando, um monte de gente de ideia, às vezes vai ter 3 que vai falar uma cagada e um que fala uma coisa certa. Então, os 3 que falaram cagada vai aprender com quem falou certo. E vice-versa, né? Tem sempre que um sabe sempre alguma coisinha a mais do que o outro. Eu digo isso porque quando eu comecei, eu sempre falei para vocês que eu nunca fiz aula com ninguém, fiz uma só. Eu tinha 2 grupos, um grupo com italianos, um grupo com portugueses. O que eu mais estudava era no grupo de portugueses. Começou todo mundo no NL5, foi todo mundo para NL200 em um ano, todos. Salvo um que saiu por motivos particulares, que ele teve aí
2 filhos gêmeos, então o tempo, né, você já sabe o que aconteceu, né? 2 filhos gêmeos, o tempo, a vida dele é para os filhos. Acabou, ele saiu. E ninguém fez aula com ninguém. A gente aprendeu sozinho. Pesquisando, óbvio, né? Pesquisando o que um falava, o outro falava, pô, mas será que esse cara aqui tá falando a cagada? Não, então todo mundo chegava no consenso, então a gente aprendeu junto, sozinho. Vocês podem fazer a mesma coisa, só que com a minha ajuda ainda por cima, ou seja, vocês vão aprender mais rápido do que a gente aprendeu. Deixa eu pegar um negócio aqui. Massa, massa. Onde que tá? Tá, acho que aqui tem. Beleza. Esse aqui é o Dreads. Hoje ele não joga mais profissional cash game, ele joga profissional se tem gol. Começou comigo na NL2, na NL50 Zoom do PS. Ricardo Silva, de Portugal. Começou comigo fazendo aula de NL25, passou para NL50, depois subiu para NL100. Melhor aluno de NL2 do PS que eu já tive, Rodolfo. Aqui uns mais baixos. Antes de fazer o curso comigo, esse aqui é o Hugo, não podia ter falado o nome dele, não. Antes de fazer o curso, ele jogava assim. Isso aqui são 100 mil mãos. 100 mil mãos. Ele tinha 5 milhões de mãos jogadas no PokerStars, break-even. São 7 anos jogando no PokerStars, sem ganhar R$1. R$1. Esse aqui depois do curso, 70 mil mãos. Esse Gustavo, esse aqui começou na NL2, hoje ele joga 3 mil. E aquele que eu falei com vocês que me manda as mãos, eu tenho até medo de analisar as mãos dele. Antes de fazer curso, depois de fazer curso. Então, é possível, pessoal. Basta só se dedicar, ter empenho. Fechou? Alguém tem alguma dúvida aí? Não, dúvida a gente tem um enquanto bocado, ainda mas não. ainda vou assim. Não, assim, eu vou analisar tudo daí e vou ver onde é que estou pecando mais, eu mando no WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem para mim no WhatsApp. Para vocês que estão aqui na aula, para quem vai assistir depois, lembrando que vai começar aí na próxima segunda-feira, tá? Vocês a jogarem. Então, aí quem tiver o tempo, estuda bastante aí hoje e amanhã, que a gente vai começar segunda agora. Tá? Vou só confirmar isso ainda com o Gui, só para dar certeza para vocês. Mas eu aviso vocês aí. Recomendação: não blefem, nunca blefem, nunca blefem na NL20 até a gente fazer mais aulas. Então é bem aquilo, pega um suco de melancia, abre as mesas, toma um suco, tem valor, aposta. Não tem valor, check fold. Isso é por agora. Vocês vão ver que só fazendo assim, em 2 semanas, vocês já triplicaram o bankroll. Já triplicaram na NL20. E eu vou fazer pegadinha surpresa. Fulano, você tem 5 minutos para você enviar aí suas mãos. Beleza. Então, não blefe, que se eu pegar blefando, o bicho vai pegar. Eu vou pegar aqui um jatinho particular aí na conta de vocês que vão pagar só para bater com o cacetete na cabeça de vocês. Tá tranquilo. Beleza? Não blefem. Vai ficar chato o jogo? Vai. Porra, eu não tô jogando. Bom, mas a gente quer ganhar dinheiro, a gente não quer jogar, não. Jogar é consequência do ganhar dinheiro. Vamos jogar a hora que a gente souber mesmo o que tá fazendo. Tranquilo? Beleza. Perfeito. Então é isso, camarada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam no WhatsApp. Beleza. Então. Fechou? Então é isso, Tranquilo, cara. beleza. Bom final de semana aí pra vocês. Pra vocês Valeu, também, obrigado. Valeu, vocês também, valeu. Falou. Falou. Um abraço, bom dia, valeu.